Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos falando aí sobre rolamentos, né? E aí a gente vai falar sobre os principais tipos de rolamento, né? Vamos ver se dá em um vídeo só para falar deles, né? Se não der a gente divide em dois vídeos aí e coloca um vídeo a mais aí no ciclo, né? Bom, o primeiro, esse aqui é o mais comum, né? O rolamento fixo, né? De uma carreira de esferas, né? Ou rígido, né? Também muita gente chama de rígido ele. Esse é o rolamento mais comum, né? E aqui no exemplo, aqui na imagem, que tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Aqui, pode parecer uma imagem simples, né? Mas ela traz algumas informações interessantes, né? Características no que diz respeito o tipo de apoio que ele suporta, né? No caso, ele tem como principal elemento o apoio radial, mas ele também suporta pequenas cargas axiais, né? Então essas setas indicam isso. E tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Observa que as setas aqui tem tanto para a esquerda como para a direita, né? Ou seja, indicando que ele suporta, né, carga ali axial nos dois sentidos, né? Pequenas cargas. Quando a gente fala pequenas cargas, né, é importante entender que existe, né, um valor limite para isso, né? Isso aí é referente à característica de carga que ele suporta, né? Existem cálculos para isso, né? Uma série de fatores, né, que se deve levar em consideração, né? E volto até a repetir, quem quiser dar uma olhada em nossos vídeos aí mostrando aí cálculos de cargas de rolamento, né? Tá aí no descritivo, né, desse vídeo. A gente deixou aí separado os nossos vídeos que a gente já falou sobre rolamentos, tá bom? Então esse rolamento tem essa característica, é muito comum, né? Suporta normalmente altas rotações. E essa questão, né, da montagem, né, aqui dá para verificar, né, apoio referente ao eixo, né, apoio referente aí ao mancal, né, para a parte externa. Essa referência aí da montagem, ela é importante porque visa a desmontagem também, né? Eu já vi caso de pessoas que montaram um rolamento errado, né? E praticamente não tem como desmontar sem causar ali a destruição ou dano, né, no rolamento, né? Então acontece, infelizmente acontece isso às vezes, né? Os rolamentos, enfim, dia a dia aí na indústria, mas às vezes acontece isso, então é importante ficar atento. E nesse caso aqui traz aqui referências aqui no que diz respeito a uma montagem, né? Vamos até pensar em elaborar aí um diagrama mostrando algumas informações referentes aí à montagem e desmontagem de rolamentos. Vamos colocar aí na programação dos nossos vídeos, tá bom? Esse outro aqui, você pode até achar ele parecido, né? Até ampliar aqui, você pode até achar ele parecido, mas esse aqui é o de contato angular, né? É o rolamento de uma carreira de esferas, né, de contato angular, né? Esse tipo de rolamento ele tem características diferentes, obviamente, do rolamento rígido, né? Esse tipo de rolamento dá para perceber aqui que ele admite também carga axial, além da radial, mas ele só admite um sentido. E aí ele tem um detalhe interessante que esse tipo de rolamento ele só pode ter funcionamento, né, montado com outro rolamento, né? Então aí da caixa de montagem, né? Quando a gente fala caixa, entenda-se o local onde ele vai ficar montado, né? Ele precisa ter esse contrarrolamento ali para ter esse esforço axial, né? De apoio, né? De apoio axial referente ali ao giro, né? A rotação, né? Então aí um rolamento ele não é tão comum, né, de uso, né, mas ele te dá uma relação de precisão boa, né, aí em funcionamento. Então ele tem uma característica de precisão de giro bem interessante, né? E um detalhe interessante, eu me lembro até um professor comentava bastante sobre isso, né, sobre a questão dos rolamentos, né, e como muitas pessoas ficam preocupadas ali, principalmente projeto de máquinas, né, sobre o tipo de rolamento que vai ter que colocar ali no projeto, né, porque a gente sabe que rolamento, né, você tem rolamentos relativamente baratos, né, e tem rolamentos com valores bem elevados, né, inclusive rolamentos, já participei de vários seminários falando sobre a questão da falsificação, né, de rolamentos, né, enfim, né, são coisas que acontecem, a gente deve ficar atento, né, sobre a procedência aí da compra desses elementos, né. Bom, então quando você está projetando a máquina, né, não tem para onde correr, né?
é projetar ela da melhor forma possível e, obviamente, né, as caixas, né, os espaços ali que vão ter esse apoio aí de giro, né, indicar o rolamento que atenda ali características de carga, temperatura, rotação, vibração, né, é importantíssimo. Falando sobre esse tema, né, até voltando aqui sobre o rolamento rígido de uma carreira de esferas, um dos grandes pontos aí que causa problemas nesses rolamentos, né, é a questão de montagem com desalinhamento, né, faz com que ele acaba diminuindo o tempo de vida útil dele. Assim como os outros rolamentos em geral, né, só que alguns admitem, né, uma relação de desalinhamento um pouco maior. Esse outro rolamento, né, vou puxar aqui um pouco mais, esse outro rolamento aqui, ele é o autocompensador, né, com duas carreiras de esfera, né. Ele tem aí uma pista relativamente aqui com raio, né, que faz com que ele suporte pequenos desalinhamentos, né. Então esses rolamentos que têm maior quantidade de elementos ali de giro, né, eles acabam tendo aí uma capacidade de carga maior, né, mas normalmente acabam tendo, né, diminuição no que diz respeito ali à rotação, né. E é um fator importante essa questão da rotação, né, no que diz respeito à seleção dos rolamentos, né. São vários fatores, como a gente já comentou, né, rotação, temperatura, alinhamento, característica no que diz respeito à vibração, característica no que diz respeito a material ali de fabricação do rolamento. Tudo isso para que ele venha a ser utilizado da melhor forma possível, né. Então, não se engane em pensar ali que utilizar rolamentos, né, é algo simples, né. Existem vários tipos de rolamentos e é um dos elementos mecânicos mais complexos que se tem, né, por causa da característica, né, da própria montagem e funcionamento do mesmo. Esse quarto rolamento aqui, né, é o rolamento de rolo cilíndrico, né. Esse aqui ele já tem um alto suporte, né, no que diz respeito a carga radial, né, então ele é utilizado para cargas elevadas, né. A própria área de contato dos rolos, né, já indica que ele não é utilizado aí para altas rotações, né. E nesse caso ele é só utilizado realmente aí para carga radial, né? O objetivo dele, carga radial, né? Até dá para observar aqui que existe, né, uma separação ali referente ali à montagem dele para indicar que ele realmente tenha como uso apenas a carga radial. Se a gente for observar os outros três que a gente comentou até agora, né, ele possui ali encosto, né? Eles ficam encostando, né, com contato angular, né, ele fica ali também com essa ação em contato com outro rolamento, né, a gente pode observar, e o de dupla carreira de esfera, né, ele também tem essa capacidade aí de ter montagem, suportar carga axial, né. Nesse caso aqui o de rolo cilíndrico ele não suporta carga axial, só carga radial, né, dá para observar aí pela seta dele de indicação. Uma característica interessante desse rolamento, né, é porque eles são separáveis, né, os elementos de montagem, né, a parte interna, a parte externa, os rolos, né. Inclusive a gente postou no nosso Instagram, né, um vídeo bem interessante, né, mostrando a montagem, né, desse rolamento, né, com o dispositivo. E aí fica a dica aí para quem não segue a gente lá no Instagram, né, a gente sempre está postando lá conteúdo novo, exclusivo lá no nosso Instagram, o link está aí na descrição, tá bom? Então esse aqui é um rolamento muito utilizado aí para cargas elevadas, tá bom? Bom, para não ficar tão longo a gente vai dar uma parada, né, nesse vídeo aí, depois a gente volta para falar dos outros rolamentos. Valeu!